Moraes é vaiado em homenagem a Temer. Assista. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal interrompeu o evento para pedir respeito ao ministro do STF. Olha que beleza. Injustiças contra Temer não apagaram seu sucesso, diz Moraes. Olha que coisa linda, hein? Vamos lá. Para comentar essa pauta, começamos pelo Rafa Sanzio. É até repetitivo, né, o que a gente vai falar, mas eu vou trazer outra informação, né, que todo mundo viu que está disponível aí, que é o Brasil Files, que é o que o Schellenberg, ele mostrou tudo que o Moraes tem feito, né, desde quando, eu acho que o pontapé inicial disso aí foi justamente a prisão do Daniel Silveira, né, eu fico pensando, né, a gente vai prender aqui esse deputado, aí se não tiver nenhum tipo de reação, a gente toca o barco, né? O que a gente viu foi a direita, ele se expressou daquela forma, a gente não é a favor, mas não interessa, ele era um deputado, ele merecia ter todo o suporte, o que não teve, né? Isso abriu a porteira, né? Passa boi, passa boiada. E aí a gente observou aí no Brasil Files, do Michael Schellenberg, está até aberto aqui, até no perfil da nossa querida Ana Paula Henkel, que ela fez a tradução, os absurdos, os crimes que o Alexandre de Moraes tem, né? Porque além de todos os crimes que ele tem cometido contra milhares de pessoas presas injustamente, contra as injustiças feitas, o que ele fez também durante as eleições, aí aparece agora essas denúncias a respeito dele, de investigação, de colocar as pessoas dentro de um curral algorítmico. Isso é eu que inventei agora essa nomenclatura, esse curral algorítmico, onde as pessoas não têm nem o direito de se expressar. Elas estão sendo vigiadas pelo Estado opressor. Quem é o cabeça disso hoje? O Alexandre de Moraes. E quem colocou o Alexandre de Moraes ali? Quem que indicou o nome dele lá? Justo ele que negociou com o PCC em São Paulo, lançou um livro e se tornou hoje um dos maiores cabeças desse regime que está instalado no Brasil. Então, eu acredito que vai muito pouco, né, para o que está acontecendo. E referente ao Temer, né, o Temer foi aquele que sempre, segundo a reportagem, que o Alexandre de Moraes disse, nunca houve um presidente como o Temer que conversou sobre democracia no Brasil, né? O Temer é centrão, né? Ele está interessado no dele, não está interessado em mais nada, a não ser os interesses pessoais aí que o regime do Temer também, que o regime do Temer prega. Então, referente a isso, a gente vê todo um esquema de corrupção, de imposição, um regime instalado, e o mais absurdo é que tem investimento de fora nisso aí. Jorge Soros envolvido, o World Economic Forum envolvido, que é o Fórum de Davos, dentre tantos outros envolvidos, só que o discurso da mídia, o discurso deles é sobre sempre democracia, né? Como diz o Diogo Forjaz, a gente até sempre repete aqui essa palavra que o Diogo inventou, porque isso nunca foi democracia. A Gleisi agora está em negociata lá com o regime cubano, falando de democracia. O Alexandre de Moraes lança o grande Big Brother para investigar todo mundo, mas ele já estava fazendo isso antes. Ele já estava fazendo isso. E o que a gente vê hoje é simplesmente aquela passação de pano. Já não existe oposição no Brasil, a oposição está de mãos amarradas. Isso aí não é uma crítica dessas difamatórias que eu tô falando. Eu entendo perfeitamente o que está acontecendo aí, justamente porque o presidente do Senado e do Congresso também foram comprados por esse regime. E o que a gente vê é justamente agora eles indo para outro ponto. Agora o interesse agora é os cristãos, né? Tem aí até o moleque aí da enquete falando que o Estado é laico. Essas pessoas, elas são muito repetitivas, né? Um menino que cresceu possivelmente numa família evangélica ou uma família católica diz, o Estado é laico. Será mesmo que ele sabe o que é isso? Enfim, mas o que a gente está vendo é justamente
esse regime e a mídia, né, o Poder 360 dizendo, ele foi vaiado, e ele foi vaiado. Será que foi injustamente? O mínimo que devia acontecer, onde houvesse justamente uma liberdade e a democracia, era que ele fosse jogado na lata do lixo, assim como acontece em alguns países, por exemplo, como na Polônia, quando tem esses criminosos tentando pagar de políticos. Então, é só mais uma piadinha aí que a imprensa tem mostrado para a gente, dá uma risada, né? É isso aí, Rafa. Eu não posso comentar sobre detalhes do seu comentário, né? Não posso mesmo, né? Mas então, vamos passar o comentário para o Bruno Alemães. Eduardo, algumas justiças precisam ser feitas. O governo Temer, ele fez ajustes que foram pontuais e positivos para a economia brasileira. Em termos econômicos, foi um governo que aprovou uma mini reforma trabalhista, foi um governo que colocou alguns pontos que cedeu ampla liberdade econômica dentro do possível. Eu julgo o governo Temer como um governo que precisou fazer fazer um governo de austeridade para tentar conter todo o roubo que aconteceu durante a gestão Dilma e Lula. Porém, né, o grande presente de grego que é deixado por esse governo, e aqui precisa ser dito, logo após a morte de Teori Savasky, e aqui não se julga o teor, né, como ele morreu, mas é fato notório que Alexandre de Moraes foi o presente, né, de Troia, o presente grego deixado pelo nosso Michel Temer. Né? Só que a grande questão agora que envolve o seguinte, essas vaias dadas durante uma solenidade mostra um ponto que eu vejo que precisa ser debatido e ser mostrado. Alexandre de Moraes não é unanimidade na população, obviamente. Ele trocou uma vida pública, né, uma vida de poder ir a um restaurante, andar na rua, por uma questão meramente burocrática, uma questão de agenda política, que ele tem seguido à risca com todas essas atrocidades jurídicas que ele tem cometido no Brasil, desde a prisão do Daniel Silveira até toda essa manutenção da prisão do 8 de janeiro. Enfim, que dá para listar, dá para elencar uma série de coisas que Alexandre de Moraes tem colocado contra a população brasileira. Mas num ato de solenidade com pessoas que fazem parte de uma classe política, pessoas que estão ligadas a essas oligarquias, até o próprio estamento burocrático brasileiro, acaba denotando que ele não tem tanta força, né? E aqui eu falo uma coisa, né, que o poder de Alexandre de Moraes ele é recorrente por conta das pessoas que obedecem, isso é lógico, né? Mas ele não é unanimidade dentro do judiciário e ele também não é unanimidade dentro dessas casas legislativas onde ele é chamado, né, para falar. Né? Então, aqui, né, o que eu coloco em relação a isso, né, é que o poder de Alexandre de Moraes ele tem um limite. Né? A gente não sabe qual. Né? Ele vai ser testado ainda. A gente vai ver até onde vão as suas colocações, o poder da sua caneta. Mas é notório e sabido que ele sempre vai esbarrar entre vaias, entre situações embaraçosas e também, né, entre brasileiros comuns, como aconteceu no aeroporto de Roma. Então, o preço que se paga por colocar uma agenda judiciária que não agrada a grande parte da população é esse. É um preço amargo e caro e que a gente sabe que Alexandre de Moraes está pagando. Maravilha, Bruno, muito obrigado. Concordo absolutamente. E vamos ouvir o comentário do queridíssimo Daniel Lemos. Fala, Daniel. Eduardo, Bruno, Rafael, acho que vocês já esclareceram bem a situação do que nós estamos vivendo. Isso é um reflexo de uma reprovação total que vive o Brasil junto do STF e, aliás, também do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Recentemente, nós tivemos acesso a pesquisas que esclarecem a popularidade muito em baixa. Atingiu o maior nível
dos 3 poderes, mais a do STF sendo algo em torno de 40% para mais. São muitos brasileiros que não acreditam mais no Supremo Tribunal Federal e que não concordam mais com o Supremo Tribunal Federal nesse modelo inconstitucional, injurídico e perseguindo a oposição do atual governo totalitário comunista. Então, nesse modelo, o que nós percebemos é que qualquer ministro, seja o presidente atual, seja esse que estava aí na Câmara Legislativa do Distrito Federal, numa homenagem ao ex-presidente Michel Temer, né, que o Bruno já colocou aí dos avanços do trabalho que foi realizado pós-impeachment real, não foi golpe, foi um impeachment legal, onde pedaladas fiscais foram cometidas, esse governo que voltou à cena do crime novamente, né, com o chefe da facção, para continuar fazendo algazarra com o dinheiro público, gastando além do que pode e colocando as empreiteiras, por exemplo, que foram condenadas na Lava Jato, para poder se abraçarem lá na Abreu Lima, em Pernambuco. Então, isso mostra como é o cenário brasileiro hoje, de total insegurança jurídica, que nem os investidores, que nem as pessoas que poderiam ver no Brasil uma gama de possibilidades para se investir em crescimento econômico, em emprego, em dar condições para que o Brasil e os brasileiros pudessem ter uma vida melhor, essas pessoas não estão preocupadas. A insegurança jurídica é tão grande hoje pelo fato do Supremo Tribunal Federal estar fora das 4 linhas constitucionais. A insegurança jurídica hoje, ela afeta você, por exemplo, tem um poder legislativo caríssimo, mantido por todos os pagadores de impostos do Brasil, que ao legislar, que ao colocar ali as suas digitais, votando as matérias que são propostas por deputados, ou que às vezes não estão de acordo com o que eles querem, já logo um partido de esquerda, um puxadinho, vai lá e entra no Supremo Tribunal Federal para ganhar no tapetão. Não existe mais um legislativo no Brasil. E todas as vezes que esse legislativo se manifesta, o STF quer chamar para si, evocar para si aquilo que não é na Constituição. Eles não foram colocados ali para fazer legislação, nem para votar, nem foram votados dentro da democracia constitucional do Brasil. Não são pessoas que deveriam estar ali, como o Dr. Ives Gandra Martins nos ensina grandemente todos os dias, não são pessoas colocadas ali para ficar tirando o direito das pessoas, criando inquéritos da cabeça, criando inimigos imaginários para simplesmente atacar a população, atacar o Brasil, querer vigiar. Olha que ponto nós chegamos de ter uma Suprema Corte que deveria cuidar dos temas constitucionais, está legislando sobre aborto, sobre drogas, já legislou, né? Desculpa aí o engasgo, né? Porque a gente fica realmente muito triste com isso. Já legislou sobre a questão do casamento homoafetivo e legisla agora recentemente sobre créditos tributários. A questão de definir sobre o artigo 142 que foi colocado lá atrás pelo Constituinte em 88. Para que fazer a Constituição, então? Para que criar uma Assembleia Constituinte? Porque se depois vem os senhores togados, os senhores supremos, e dizem que não vale nada do que foi colocado, porque já é um penduricalho essa Constituição Federal. E aí depois vem 11 ministros da sua bel cabeça, do seu bel prazer, e dizem, não, esses artigos aqui, Forças Armadas não é poder moderador. Tá, e aí? E se entrar alguma situação e acontecer um fato inesperado? Ah, mas vamos lá dar porte, a pessoa que estiver portando 25 gramas de maconha, esse aí é só um consumidor. Tá bom. Vai liberando tudo dentro do STF. Esses ministros não foram colocados para serem inconstitucionais, injurídicos e ilegais ali dentro. E é o que eles estão sendo. E o Brasil está de olho e sabe muito bem quem eles são. Não adianta mais você esperar que eles vão receber em praça pública aplausos. Eles não andam na rua assim como o presidente totalitário comunista desse modelo de plantão. Não anda. Não anda na rua, não anda em qualquer lugar. E quando são encontrados nas ruas, o povo se manifesta com vaias. Entendeu? Por quê? Porque não acredita mais no trabalho que deveria ser correto, deveria ser constitucional, jurídico e legal, legítimo. É tudo uma ilegalidade e imoralidade
inconstitucionalidade que o brasileiro já não suporta mais. É por isso que estamos vendo e assistindo cada vez mais cenas desse nível.